Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Você clicou nesse vídeo porque quer saber o que é âmino, não é isso? Então vamos lá. Antes disso, dá um like aí no vídeo. Se você deixar para o final, pode esquecer. Então, olha só, o âmino ele é um anexo embrionário. O que significa anexo embrionário? É uma estrutura que está ligada, anexada ao embrião e que vai ajudar o embrião a se desenvolver durante o processo de vida dentro de um útero, ou até mesmo, como a gente fala em anexo embrionário, isso serve também para animais que não nascem dentro de útero, mas que nascem dentro de um ovo, por exemplo. Mas vamos focar a nossa atenção para os mamíferos. Por exemplo, o ser humano, tá? Então pensa comigo, olha, eu estou aqui querendo saber o que é âmino. Então o âmino, ele é uma bolsa, também conhecida como bolsa amniótica, tá certo? Então essa bolsa, ela contém um líquido. Esse líquido, ele envolve a criança, tá? Durante o seu desenvolvimento. E para que serve isso? Para fazer com que a criança fique protegida e preservada. Por quê? Porque, na verdade, a criança ela está se desenvolvendo dentro do corpo da mãe. E por causa disso, ela tem uma proteção a mais contra choques mecânicos, como por exemplo uma queda, né? Ou um solavanco dentro de um carro, de um transporte coletivo, enfim, ao caminhar apressadamente, né? Ou até mesmo em alguns casos correr, né? Porque isso pode acontecer. A partir dos 28 dias de gestação, esse anexo já está formado. Você quer saber onde ele fica? Olha só aqui, nesse esquema. Aqui é um esquema simplificado, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem um vitelo. Vitelo é uma bolsa que contém nutrientes, tá bom? E aqui você tem um embrião. Aqui, ó, o embrião, tá? Então, aí em volta do embrião você tem uma cavidade que é chamada de cavidade amniótica, onde você vai encontrar o líquido amniótico, certo? E o âmino, propriamente dito, é essa película que envolve a cavidade amniótica. Então a cavidade amniótica nada mais é do que a parte de dentro do âmino. O âmino também é conhecido como bolsa amniótica. Então vai fazer a proteção mecânica do bebê. Aqui nessa imagem um pouco mais detalhada, tá? É que a gente vê, por exemplo, algumas estruturas mais semelhantes àquilo que você está acostumado, tá? Bom, vamos lá. Aqui está, né, o feto. Olha só, o feto está aqui, tá certo? Então aqui está o feto, né? Aqui, essa parede, essa parte amarela aqui, ó, amarela meio pálida, é a parte do útero, tá? É uma pequena projeção da parede uterina aqui, ó, tá bom? O útero é uma região enorme. Então, o lugar onde o embrião se fixou, né, onde ele começou o seu desenvolvimento, é aquela parede do útero, ela vai ser uma parede que vai desenvolver essas estruturas aqui, né? Então aqui, essa parte amarela pálida pertence ao útero. Essa parte mais branquinha que está aqui, né, são as vilosidades coriônicas,
né? Essas vilosidades coriônicas, elas pertencem à estrutura embrionária, tá? É onde a criança e a mãe mantêm uma ligação bem íntima, certo? Porque como você pode ver aqui, ó, tem vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, artérias e veias, eles estão se ramificando nessas vilosidades coriônicas. Então o córion é uma estrutura que parte do embrião, tá? Então vamos lá. Aí tem o saco vitelínico, que é comida, tá? O alantoide, que é uma bolsinha também aqui, onde mais tarde serão depositados os dejetos da criança, tá? Aqui esse lado aqui, daqui para cá estaria a placenta. E aqui, pessoal, olha só o âmnion. O âmnion aqui, ó, tá vendo? Uma película aqui, né? E dentro o azul claro é a cavidade amniótica, onde está o líquido amniótico, que vai proteger a criança, tá? Manter o líquido, né, em volta da criança. Esse líquido, ele de certa forma preserva a integridade do corpo da criança, como se ela estivesse dentro de um pote de preservação, né? Sabe, imagina assim, por exemplo, um picles, né, que está dentro de uma conserva. Então, mais ou menos assim, isso é grosso modo, tá? Só para você entender que a pele da criança, ela tem um envelhecimento retardado por causa do líquido amniótico, tá? E aí a função é proteger contra os choques, certo? Mais tarde, então, a gente pode até falar sobre alguns exames que são feitos a partir do líquido amniótico. Por quê? Porque algumas células das crianças, da criança no caso, ela se desprende e fica no líquido. Então, se você recolher um pouquinho desse líquido, né, através da via transvaginal ou de uma agulha, você pode puxar um pouquinho, fazer uma punção e pegar um pouco desse líquido, e através desse líquido amniótico você vai conseguir encontrar células da criança. A partir destas células da criança, você pode determinar se existe a presença de uma modificação no conjunto de cromossomos da criança. Então, o que isso pode determinar, por exemplo, a presença da síndrome de Down, certo? Que é a trissomia do par 21 de cromossomos. Então, esses exames são feitos especificamente para mulheres que já têm, por exemplo, 35 anos ou mais, né? Então, aí, quanto mais a mulher está madura, maior é a possibilidade de acontecer algum problema da formação, né, de uma criança com síndrome de Down. Então, esse exame, ele previne, né, um diagnóstico, né, do que se pode acontecer com a criança. E aí, em alguns casos, pode-se administrar um tipo de procedimento pré-natal ideal para aquela gestação, certo? Então é isso aí. Bom, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Espero ter sido útil. Se foi, não esquece, dá o like, inscreva-se no meu canal, tá? Ative as notificações e ficamos aqui até o próximo vídeo. Tchau!